Gosta de estar bem informado? Apenas por tempo limitado temos uma oferta especial. Todos os conteúdos Observador com 52% de desconto. Ler as notícias que importam, ao minuto, artigos de opinião sem restrições ou acesso antecipado aos Podcast Plus e muitos mais benefícios. Tire a prova dos 9 e descubra as nossas ofertas. Flash Sale Observador. Mais benefícios, metade do preço. Assine agora em observador.pt por 1 ano com 52% de desconto. Esta é a história do dia da Rádio Observador. Vladimir Putin preferiu sacrificar Assad? كل هذه المعركة يا أخواني التي أقيمت بفضل الله عز وجل هو إنتاج ثوري بحت ما استعنا بأحد ولا دعمنا أحد بل اعتمدنا على أنفسنا كله من مالنا. Abu Muhammad al-Jolani é o homem que derrubou Bashar al-Assad. Aqui faz o discurso da vitória na grande mesquita de Damasco, um lugar sagrado para o Islão, construído há mais de 1000 anos. Diz que os rebeldes lutaram sozinhos, só com a ajuda de Deus. A Síria caiu em poucos dias e Moscovo terá fechado os olhos e deixado o brutal regime de Assad à sua sorte, que se esgotou rapidamente. Por que terá Putin sacrificado a Síria e que consequências poderá ter para a guerra na Ucrânia? São perguntas para a conversa com Paulo Batista Ramos, professor de Relações Internacionais na Universidade do Minho e especialista em segurança. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia, de terça-feira, 10 de dezembro. Bem-vindo, professor. Obrigado, Ricardo, por mais este convite. Vamos situar os nossos ouvintes, de forma breve, o que é que aconteceu nestes últimos dias na Síria? De uma forma muito simples, serei o último a dizê-lo, mas vou dizê-lo, caiu o regime de Bashar al-Assad. Portanto, era um regime dinástico, que já tinha 53 anos, que ele herdou do pai, e, efetivamente, quando toda a gente não estava à espera, de forma surpreendente para todos, incluindo para os próprios intervenientes, Assad caiu. E quem é que agora está no poder? Bom, para já não está ninguém no poder. Isto não significa que exista um vazio de poder, não existe. Mas, por enquanto, há uma série de grupos, principalmente que chegaram a Damasco e que tomaram controle da capital da Síria e agora estão num processo, digamos assim, de seleção, de organização, digamos assim, que a política que a Síria vai ter. Eu diria que será alguém da facção ou do grupo do veterano da Jihad chamado Al-Jolani, que irá tomar o poder, provavelmente algum conselho, algum órgão colegial islâmico que irá tomar o poder. E, entretanto, estamos a assistir a uma rápida ação de vários países, como Israel ou a Turquia e de outros grupos, que estão a ocupar os espaços vazios deixados também pelos velhos aliados do regime de Bashar al-Assad, como o Irão e a Rússia. Estamos nessa fase de ocupação do território e do espaço político também, não é? Mais ou menos, digamos que esses atores que o Ricardo mencionou já lá estavam, digamos, já se degladiavam pela Síria, por um pedaço de território na Síria, ou preponderância na Síria. Digamos que havia uma hegemonia do Irão e da Rússia. Mas de repente, não muito de repente, mas um pouco em resultado, enfim, até conversámos sobre isso a semana passada, do esfrangalhar e do destruir do Hezbollah por parte de Israel, portanto aquela destruição massiva que Israel, e sistemática que Israel efetuou da estrutura militar e política do Hezbollah, levando quase o grupo terrorista ao desaparecimento, teve consequências e teve impactos diretos na Síria, nomeadamente era o Hezbollah o principal sustentáculo das forças armadas do regime sírio e, portanto, o Hezbollah teve
que se ir retirando ao longo destes meses da Síria e deixou completamente desamparado as Forças Armadas da Síria e, em certa medida, isto que nós vimos acontecer teve a ver diretamente com esta perda de poder da parte do Hezbollah e a sua retirada massiva da Síria. Outro aspecto importante é a resistência que a Ucrânia está a impor à Rússia no palco europeu. Portanto, aquela ideia que a Ucrânia não está só a lutar pela Ucrânia, mas também é a primeira linha de defesa da Europa, e como vemos, não é só a primeira linha de defesa da Europa, também foi a Ucrânia que forçou, digamos assim, a retirada de grande parte das tropas, não a totalidade, mas grande parte das tropas russas da Síria, e que levou também, mais uma vez, a um dos principais aliados do regime a retirar-se, e as Forças Armadas ficaram também sem o apoio aéreo que costumavam ter da parte das forças russas. E isso foi decisivo para a derrocada do regime de Assad. Já voltamos à conversa com o professor Paulo Batista Ramos, da Universidade do Minho, na segunda parte da História do Dia, porque terá deixado Putin cair Assad. O sargento na cela 7. O homem na cela 7 escapou à morte por pouco. Piratinha do ar. Eu já disse que ele só tem 16 anos. Um espião no Kremlin. Esta é a história escondida de como Putin montou uma teia de poder e guerra. O encantador de ricos. Todos queriam estar com ele, todos queriam ser vistos com ele e todos queriam fazer negócios com ele. Operação Papagaio. Dão-lhe a entender que o melhor é que também fique calado. Matar o Papa. Crono não está só disposto a matar, também está disposto a morrer. Um rei na boca do inferno. A mansão da boca do inferno está cheia de espiões e informadores, por dentro e por fora. São histórias que fazem parte dos Podcast Plus do Observador. Pode ouvir no site do Observador, nas plataformas de podcast e no YouTube. Podcast Plus é mais do que um podcast. Estamos de regresso à conversa com o especialista em segurança e Médio Oriente, Paulo Batista Ramos, da Universidade do Minho. Professor, um dos derrotados é claramente a Rússia, e uma das perdas para a Rússia passa por ficar sem duas importantes bases militares na Síria. Que bases militares são estas? Sim, e não. Quanto às bases militares, talvez não. Sem dúvida que Putin é um dos derrotados, não é? O Assad e a família apareceram lá em Moscou a bater-lhe à porta, portanto não há maior demonstração da derrota de Putin. Fazia parte, digamos assim, dos planos estratégicos geopolíticos de Putin ter uma presença no Médio Oriente, uma presença forte no Médio Oriente, que contrabalançasse, digamos assim, a presença norte-americana, e portanto nesse sentido é uma derrota para Putin. Por outro lado, o Assad acaba por ser um pouco indiferente para Putin. Este novo regime, desde que seja anti-americano, anti-ocidente, está bem para Putin. E tenho quase a certeza que no médio prazo Putin estará disposto a encetar relações, se já não encetou, com este novo regime, com os novos líderes, e no contexto dessas relações manter as famosas bases militares, principalmente a base naval em Tartus, manter essa base naval que não deixa de ser prestigiante e uma forma de projeção de poder da Rússia para lá do enclave, daquele enclave que eles têm ali do Mar Negro, não é? Eles gostam muito de ter, enfim, projeção de poder em mar aberto, como representa esta base naval em Tartus. Mas, no fundo, Putin deixa cair Bashar al-Assad porque
deixa de ser a pessoa que lhe interessa nesta altura? Percebe que... Não. O Putin estava confortável com Bashar al-Assad, não tinha nada contra ele. Foi inevitável, portanto, o deixar cair foi inevitável. Foi uma sequência de acontecimentos que apanharam todos de surpresa, inclusive os próprios rebeldes, que a iniciativa inicial, a incursão inicial era contra Alepo, nem sequer era para conquistar Alepo, era só para, enfim, controlar lá uma parte de Alepo, onde as forças do regime bombardeavam uma zona onde as bombas de origem de bombardeamento das forças do regime sobre as forças rebeldes e, portanto, diariamente, portanto, basicamente era essa a intenção inicial. Depois foi tão fácil a conquista de Alepo, ou digamos que as forças armadas do regime evaporaram-se e foram derretendo-se ao longo da incursão dos rebeldes, que depois se transformou numa caminhada bastante rápida, menos de uma semana, sobre a capital Damasco. Portanto, Putin não deixou cair Assad, não podia era fazer nada e, diga-se passagem, também não valia a pena do ponto de vista dos cálculos geopolíticos. Putin, não, enfim. Mas não podia, para não desviar forças que necessita para a Ucrânia? Sim, não tinha tempo exatamente, não tinha tempo de desviar forças que necessita para a Ucrânia para, digamos, e dar ali uma pequena ajuda a Assad e mantê-lo no poder e mostrar que ainda estava forte no poder e depois essas forças regressarem novamente à Ucrânia. Portanto, Putin não tinha essa amplitude, digamos assim, estratégica para fazer esse tipo de manobras. Ainda por cima, com a perca dos seus mercenários favoritos, não é? Do Prigozhin. O Grupo Wagner. Exatamente, o Grupo Wagner, que também estava na Síria, portanto havia ali uma falta de um vazio, em certa maneira, da presença russa na Síria, portanto Putin tinha muito pouco a fazer. Mas isso, olhando para a queda de Assad, da forma como caiu e essa falta de apoio russo, podemos dizer que isto até pode ser bom para Kiev ou não? A minha pergunta é neste sentido: denota falta ou incapacidade russa para reagir rapidamente e para colocar noutro teatro de operações militares e meios com capacidade para proteger Assad? Denota alguma fraqueza ou esta visão das coisas não é a melhor? Não, concordo, sem dúvida. É uma vitória para Kiev. Aliás, Kiev tinha enviado militares para treinar as forças rebeldes no comando e controle daqueles chamados drones, não é? Portanto, que os ucranianos agora se tornaram hiper especialistas e, portanto, enviaram alguns militares já há alguns meses para precisamente treinar os rebeldes lá no bastião deles de Idlib em drones, e a Ucrânia está a enviar também para a África militares para apoiar todas aquelas forças que se opõem, digamos, às forças russas, sejam forças regulares, sejam mercenários. Portanto, isto é efetivamente... Até porque o Grupo Wagner está em África. Exatamente. Isto, portanto, é também uma vitória de Zelensky, da sua estratégia, porque não se limita também só ao território da Ucrânia, ele percebe que há um contexto mais geral, mais geoestratégico deste confronto Rússia-Ucrânia e, neste caso, sem dúvida que ele levou o melhor e demonstrou, como o Ricardo mencionou bem, as fraquezas, as debilidades das Forças Armadas Russas. Afinal, mais uma vez, não são assim tão poderosas que conseguiram projetar força rapidamente a alguns milhares de quilómetros de distância. E voltando aqui ao início da nossa conversa, professor Paulo Batista Ramos, e porque conhece muito bem o Médio Oriente, queria saber que cenários antevê para a Síria. Bashar al-Assad, que herdou o poder do pai, liderava um regime verdadeiramente brutal. Felizmente caiu, digo eu, mas mergulhamos agora numa incerteza. Que cenários
podemos ter daqui para a frente para um futuro próximo, professor? Sim, felizmente, pelo menos por enquanto, agora toda a gente está feliz e regozija-se com a queda desse regime brutal Bashar al-Assad. Portanto, toda a oposição, por exemplo, dos sírios, toda a oposição síria, desde os fundamentalistas islâmicos a curdos, assírios, drusos, cristãos, enfim, toda a gente, democratas, toda a gente está feliz e a festejar a queda do regime. Agora, o que virá aí, eu diria que muito provavelmente não deixará toda a gente tão contente, da mesma forma que todos agora estão contentes, incluindo os Estados Unidos, Europa. Acho que neste momento toda a gente celebra a queda do Assad, só talvez o Irão e a Rússia não estejam Estão contentes. Exato, neste movimento de euforia, mas de resto toda a gente está efetivamente satisfeita com a situação, incluindo Israel, mas há alguma cautela quanto ao que virá aí. Eu dividiria... E o que é que pode vir aí? Sim, eu dividiria em 3 cenários possíveis, sendo um mais provável. O cenário mais provável será a instauração de um governo islâmico, tendo por Constituição a Sharia, portanto a lei islâmica, e enfim um governo fundamentalista, uma ditadura religiosa, digamos assim, algo dura, talvez não tão dura como os Talibã no Afeganistão, mas qualquer coisa muito próximo dos inimigos do Irão, dos inimigos sírios, o Irão. Portanto, aliás, o discurso de Jolani é muito parecido com o discurso de Khomeini, fala muito em democracia islâmica, em instituições islâmicas, democráticas, etc. Portanto, parece que ele está a moldar à medida daquilo que foi a Revolução iraniana de 1979, e será por aí. Ele próprio que é um radical, não é? Portanto... Exatamente, é um veterano da Jihad, muito pragmático, tem-se transformado, digamos assim, ao longo das últimas 2 décadas, está cada vez mais pragmático, aprendeu muito, não é? Já foi parte da Al-Qaeda, deixou a Al-Qaeda, nunca fez parte do Estado Islâmico, mas apoiou o Estado Islâmico e a incursão do Estado Islâmico no Iraque, embora não tenha feito parte diretamente, portanto, tem aprendido muito com aquilo que se viveu no Médio Oriente nos últimos 20 anos. É um indivíduo novo, tem claramente o apoio indireto, é um indivíduo autónomo, independente, mas não deixa de ter o apoio indireto da Turquia, conta com o apoio da Turquia e do Qatar e da Irmandade Muçulmana. Isso é bastante claro, muitos grupos que estão à volta dele, não ele, mas muitos grupos estão à volta dele, são turco-omanos, são da Irmandade Muçulmana e, portanto, será muito provável que este seja o cenário mais provável. E os outros 2 cenários? Os outros 2 cenários, muito rapidamente, seria um cenário ideal, o cenário da democracia, da instauração, fazermos uma transição para a democracia, para um regime democrático, com a aprovação de uma Constituição democrática, separação de poderes, um pouco à semelhança, digamos assim, das democracias europeias, ocidentais, mas eu julgo que aí não há nem sequer vontade da parte de Jolani, nem dos seus apoiantes, Turquia e Qatar, embora haja outras forças no interior da Síria que assim o pretendessem, como o Exército Nacional Sírio, os curdos seriam muito mais adeptos desta solução. E, por fim, o último cenário seria o cenário de um regresso da guerra civil, do caos e, eventualmente, até da fragmentação da Síria. Da fragmentação da Síria em várias unidades, ao norte do rio Eufrates para os curdos, enfim, mais junto ao Mediterrâneo para os alauítas, para os xiitas, os sunitas ficariam com a zona central, portanto, seria um cenário de forte instabilidade, de forte desentendimento e do regresso das armas. Eu acho que os vários atores estão um pouco cansados e fartos de guerra e acho que este cenário, enfim, pelo menos para já, não parece que seja muito provável. A não ser que o primeiro cenário de instauração de um regime islâmico teocrático na prática falhe redondamente. Obrigado, professor Paulo Batista Ramos. Eu é que agradeço, Ricardo.
Paulo Batista Ramos é professor de Relações Internacionais na Universidade do Minho e especialista em segurança. É também um profundo conhecedor do Médio Oriente. Esta foi a História do Dia. A sonoplastia é da Mariana Sousa Aguiar, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.